capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18. Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, no capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, 18. Em reverência à palavra do Senhor, convido a todos, fiquemos de pé para fazermos a leitura bíblica. Lucas 9, a partir do versículo 18. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Oremos. Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, suplicando ao Senhor, ó Deus, que o Senhor despeje sobre nós a Sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, necessitamos, ó Deus, da Sua palavra e somente da Sua palavra. Ó Deus, reconheço que não há em mim, ó Deus, palavras que trarão vida, transformação à vida dos corações, à vida dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, ó Deus, eu suplico o Espírito Santo de Deus que ministre sobre nós a Sua palavra nessa noite. Que saiamos daqui encorajados, confrontados, exortados, mas renovados, avivados pela Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Nós continuamos e seguimos na sequência de textos bíblicos em que estamos passando por essa série sobre a oração no ministério de Jesus. E hoje estamos diante de mais um episódio, de mais um fato, de mais uma narração em que Lucas faz, em que Jesus estava orando. E quero lançar mão do tema nessa noite para essa mensagem de oração, diagnóstico e revelação. Oração, diagnóstico e revelação. Nós podemos olhar para esse texto que acabamos de ler e, ao olhar para esse texto, nós vemos duas perguntas. E ao ver essas duas perguntas, nós paramos para pensar e fizemos mais outras perguntas. Quando Jesus está com os seus discípulos, e Jesus então está orando em particular, como diz o texto, e ele então olha para os seus discípulos e fala com os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: Quem as multidões dizem que eu sou? E a segunda pergunta, depois de perguntar quem as multidões dizem que eu sou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Dessas duas perguntas é importante ressaltar, amados irmãos, que aqui não há em nenhum momento uma crise de identidade de Jesus. E essa foi uma das perguntas que a gente pode extrair do texto. Será que Jesus estava com uma crise de identidade? Ou será que Jesus estava curioso para saber o que falavam sobre ele? Definitivamente não a essas perguntas. Jesus não estava com uma crise de identidade.
E Jesus, muito menos curioso para saber, estava curioso para saber o que falavam sobre ele. Isso você pode ver comigo se você for em Lucas, voltar um pouquinho, Lucas capítulo 3, no versículo 22. Lucas 3, no versículo 22, que é um texto que nós já lançamos mão aqui com os irmãos, em que vai dizer o seguinte, Lucas 3, 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, ou em ti me comprazo. Se você avançar em Lucas 4, no versículo 34, você também verá o que um espírito maligno responde para o próprio Jesus. Versículo 34, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. E no versículo 41, você também pode observar, do capítulo 4, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, amados irmãos, Jesus não tinha nenhum problema ou nenhuma crise de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Se você for comigo em Lucas capítulo 5, no verso 22, Jesus, quando cura o paralítico de Cafarnaum, no versículo 22, a palavra de Deus diz, Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? Uma pergunta retórica. Isso para nos responder que Jesus não estava curioso para saber o que falavam sobre ele, o que pensavam sobre ele. Por quê? Porque Jesus é Deus, irmãos, e Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. E Jesus deu um exemplo aqui. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles. Então Jesus não estava com uma crise de identidade. Jesus não estava curioso para saber o que falavam sobre ele. Definitivamente não. Com essas perguntas, Cristo faz um diagnóstico. Cristo apresenta para os discípulos uma revelação dos corações, das multidões e dos próprios discípulos. E estabelece, amados irmãos, aqui nesse texto, a separação entre o povo de Deus e as multidões do mundo. Tudo isso com as próprias respostas dos discípulos e Pedro. Com essas perguntas e com as respostas, Jesus faz um diagnóstico e apresenta e revela os corações. E também estabelece a separação entre o povo de Deus e as multidões do mundo. E aí, quando nós vamos adentrar mais ao texto, podemos perceber alguns detalhes interessantes e importantes que a Bíblia nos apresenta em Lucas, que Lucas nos apresenta no seu relato. Nós olhamos então para a primeira pergunta. Quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Versículo 18 e 19, Jesus então
pergunta, e há a resposta no versículo 19 dos seus discípulos. E aqui vemos claramente que a voz do povo não é a voz de Deus. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem no versículo 19. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. A voz do povo não é a voz de Deus. As multidões reduzem a pessoa de Cristo, a glória de Cristo, os ofícios de Cristo e a identidade de Cristo. E quando nós paramos para olhar para o mundo moderno, para a sociedade moderna, eles fazem a mesma coisa. A sociedade, amados irmãos, o mundo em que vivemos, tenta enquadrar Jesus nas suas ideologias, nas suas filosofias, nas suas percepções e até mesmo nas suas expectativas. Para o mundo, Jesus, ou para multidões que transitam no mundo, Jesus é um profeta. Jesus é um mestre. Jesus é um espírito iluminado. Jesus é um homem bom. Jesus é um revolucionário. E pasmem, para alguns grupos Jesus é até transexual. As multidões, amados irmãos, elas estão falando sobre Jesus e tentando reduzir Jesus ao que eles pensam, ao que eles acreditam, ou às suas próprias expectativas. As pessoas montam uma figura de Jesus. Talvez um exemplo clássico é quando, vocês sabem que quando nos tempos do modernismo e começaram a dar então cara aquelas pinturas, que são pinturas até bonitas e tal, e aí foram pintar um quadro de Jesus. E o quadro que pintaram de Jesus é Jesus, um homem branco, um homem loiro, de olhos azuis ou verdes, de belo porte, de rosto fino. E quando a gente estuda a história e as características do povo de Israel, da época de Jesus, não tem nada a ver. Mas tudo isso para enquadrar Jesus a um formato. Reduziram Jesus à ideia de mundo daquela época. Para que Jesus fosse mais aceito, então ele tinha que ser igual àquilo que nós esperamos, ou aquilo que eles esperavam que ele fosse. Então Jesus, quando pergunta o que as multidões dizem que eu sou, ele faz os próprios discípulos responderem e observa o diagnóstico que eles precisam estar atentos a olhar. As pessoas estão reduzindo Jesus, tentando colocar Jesus dentro daquilo que eles pensam, daquilo que eles esperam, daquilo que eles planejam. Reduzem Jesus ao seu próprio pensamento. E é esse diagnóstico, amados irmãos, que nós podemos fazer na nossa sociedade hoje. Estão tratando Jesus como um fazedor de milagres. Estão tratando Jesus como o santo casamenteiro. Estão tratando Jesus como o bom velhinho, o Papai Noel. Estão tratando Jesus, amados irmãos, como aquele que é o chefe das organizações Tabajara. Tudo Jesus pode dar um jeito. Deu ruim, tudo Jesus pode dar um jeito. A gente vive a vida de qualquer forma, então vamos para a igreja.
A gente vê isso muito no senso comum de muitas pessoas, em que faz e acontece, brincam com a vida, em que busca viver a sua vida dissolutamente. E aí quando o negócio aperta, vou para a igreja, para alguém me orar. Para resolver, para consertar as bobagens que essas pessoas andam fazendo. Estão reduzindo Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque é isso que o mundo moderno quer e está fazendo com Jesus. Eles preferem o Cristo segundo os seus pensamentos do que o Cristo das Escrituras. E além de perguntar quem as multidões dizem que eu sou, agora Jesus vira para os seus discípulos. Já fizemos o diagnóstico. Agora vamos estabelecer a diferença. E vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês, discípulos? E vocês que estão andando comigo? E vocês que estão próximo de mim? E vocês que estão aprendendo de mim? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus aqui, amados, nessa segunda pergunta, Jesus está mostrando que há diferença entre aqueles que andam com Ele e as multidões que o acompanham, o ouvem, mas desejam um Cristo segundo os seus padrões. Nós ouvimos o que as multidões acham que Jesus é. E vocês que professam a fé em Jesus Cristo, quem vocês dizem que Jesus é? Jesus está mostrando que há uma diferença entre o Jesus pintado pelo mundo e o Jesus conhecido pelos cristãos. E a resposta, amados irmãos, de Pedro é: és o Cristo de Deus. O Cristo, o Messias, ungido, enviado. Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o enviado, tu és aquele que nós esperávamos. Porque as Escrituras já davam, ou já profetizavam sobre o Senhor. Mas é interessante perceber e é necessário pontuar que em Mateus 16, 17, afirmando sobre esse mesmo versículo, sobre esse mesmo fato, Mateus acrescenta uma informação importante que é digna de nota. Quando Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, versículo 17 de Mateus 16, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta é fruto da obra de Deus no homem. Só sabemos quem Jesus é porque o próprio Deus revela Jesus a nós. Isso não é fruto do nosso conhecimento, isso não é fruto da nossa força, isso não é fruto do nosso esforço, isso é fruto da graça de Deus em nós. Conhecemos Jesus porque Deus o revelou a nós. Se a obra de Deus é fruto da graça de Deus em nós.
Só sabemos quem é Cristo, só sabemos quem é Jesus por conta da obra de Deus em cada um de nós. Enquanto o mundo está perdido e buscando pintar um Jesus segundo os seus padrões e os seus pensamentos, aqueles que são eleitos por Jesus, que são atraídos por Jesus, que são chamados por Jesus, conhecem Jesus, porque Deus revela Jesus a eles. E essa é uma pergunta importante. Quem é Jesus para você? Será que é o Jesus pintado pela cultura? Será que é Jesus pintado pelo mundo? Ou será que é o Jesus das Escrituras? A advertência no versículo 21, se você olhar então para o versículo 21, nós vemos que Deus dá uma advertência. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Isso daqui, a uma primeira olhada, parece estranho. Porque como assim não declarar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo de Deus, sendo que Jesus mandou a gente pregar? O que Jesus está dizendo aqui, essa advertência que Jesus estava dizendo aqui, é que ainda não era a hora, pois as multidões ansiavam por um Messias que eles criaram. Naquela época, as multidões ou o povo de Israel ansiava por um Messias que seria um líder político. Alguns que ele seria um grande rei, alguns que ele seria um general ou então mesmo um herói. As multidões do povo de Israel pintava, era a expectativa do povo. Aí vem o Cristo de Deus. E como que ele vem? O texto que Vitor leu, vem como servo sofredor. Isso acaba com as expectativas do povo. Acaba com aquele Jesus que foi pintado, criado, levantado e erigido pelo povo. Vem um servo sofredor, um homem sem parecer e nem formosura. E ele esclarece isso no versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O que o mundo pintou, o que o povo pintou, o que o povo espera, não é o Cristo das Escrituras. E é por isso que nós precisamos do Cristo das Escrituras. Porque, amados irmãos, as Escrituras nos apontam para o real e verdadeiro Cristo, o Cristo da cruz. Pois é na cruz e pela cruz que verdadeiramente podemos ver quem é Jesus e quem nós somos. Ao olharmos para a cruz, nós podemos enxergar pela graça de Deus o verdadeiro Cristo, o Cristo das Escrituras. E ao olharmos para a cruz, nós também compreendemos quem nós somos, porque foi por nossa causa que Jesus foi para lá. E só compreendemos isso, amados irmãos, quando nós somos apresentados ao verdadeiro Cristo pelas Escrituras Sagradas. Não pelo Cristo da cultura, e não pelo Cristo do senso comum, mas o Cristo que é apresentado pela palavra de Deus. É por isso que reiteradamente nessa comunidade, e nós clamamos ao Senhor e oramos ao Senhor para que isso seja um costume até a volta de Jesus nessa igreja.
Que nós possamos pregar o Cristo da palavra, porque nós precisamos do Cristo da palavra. Nós não precisamos do Cristo pintado pelo mundo. Nós não precisamos de um Jesus ideologizado. Nós precisamos do Cristo da cruz, do Cordeiro Imaculado. Nós precisamos do servo sofredor, pois foi esse Jesus que foi na cruz do Calvário e pagou a nossa conta. Foi esse Jesus que derramou o seu sangue por nós. E é crendo nesse Jesus, amados irmãos, que somos salvos. E aí eu pergunto mais uma vez, quem é Jesus para você? Infelizmente, amados irmãos, muitos crentes creem num Jesus pintado à moda do mundo. E é por isso que eu conclamo aos irmãos, possamos olhar para o Cristo das Escrituras. O Cordeiro Imaculado. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar a nossa conta, a nossa dívida. Aquele que se entregou por nós para aplacar a ira do Pai. Aquele que morreu em nosso lugar. E por que tudo isso? Porque nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Dependemos desse sangue. A Bíblia nos ensina que sem sangue não há remissão de pecados. Foi necessário sangue, e foi o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Precisamos do Cristo das Escrituras. Precisamos conhecer o Cristo das Escrituras. Porque Pedro aponta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus faz uma advertência, mas Pedro, discípulos, há um detalhe. É necessário, diz o texto, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Essa revelação que você tem é correta. Tu és o Cristo de Deus, é verdade. Mas entenda, tem um detalhe. É necessário que eu morra, mas ressuscite. E Jesus acrescenta esse detalhe justamente para que eles não se perdessem na ideia de um falso Messias. E é por isso que nós precisamos das Sagradas Escrituras. Porque há pessoas, amados irmãos, que chegam até nós e têm o entendimento correto sobre Cristo Jesus. Mas se não se fundamentar na palavra de Deus, não se firmar na palavra de Deus, não mergulhar na palavra de Deus, para cada dia mais conhecer a Deus, conhecer a Cristo, eles definitivamente caminharão para a ideia de um falso Cristo. Por isso nós precisamos da palavra de Deus para conhecer o Cristo das Escrituras. Mas caminho para o encerramento, lembrando aos irmãos, porque esse é o assunto que nós estamos dando ênfase. Antes do diagnóstico e antes
da revelação que Jesus fez e expôs aos seus discípulos, da verdade, diz o versículo 18: e aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular. O texto não diz o que Jesus estava orando. O texto não expõe sobre qual assunto, por que Jesus está orando. Mas a verdade é que Jesus está orando. E logo após a sua oração, ele faz um diagnóstico e uma revelação. E isso, amados irmãos, me leva a pensar em alguns pontos que eu gostaria de aplicar às nossas vidas para que nós possamos levar os nossos corações para a nossa casa e aplicar nas nossas vidas. Nós precisamos orar para não cairmos nos discursos dos falsos cristos. Marcos capítulo 13, versículo 22, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos orar para não cairmos nos discursos dos falsos cristos. Segundo, precisamos orar para que Cristo se revele cada vez mais a nós e aos perdidos. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. A partir do verso 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Precisamos orar para não cairmos nos discursos dos falsos cristos, mas precisamos orar para que Cristo cada vez mais se revele a nós e aos perdidos. E terceiro e último, se cremos no Cristo das Escrituras, devemos orar para que Deus nos fortaleça e nos preserve no privilégio de segui-lo. Se cremos no Cristo das Escrituras, devemos orar para que Deus nos fortaleça e nos preserve no privilégio de segui-lo. Se você for aí para baixo, a partir do versículo 23 de Lucas 9, você verá o que Jesus está dizendo aos discípulos. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Versículo 26 também. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se cremos no Cristo das Escrituras, devemos orar para que Deus nos fortaleça e nos preserve no privilégio de segui-lo. Por que isso, Jonathan? Porque tem cruz nessa trajetória, irmãos. Tem abnegação.
temos que abrir mão de nós mesmos ou negar a nós mesmos para seguir a Cristo. E se cremos nesse Cristo apresentado nas Escrituras, nós precisamos orar para que Ele nos fortaleça e nos preserve no privilégio de segui-lo. E eu termino com o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Termino chamando os irmãos, conclamando os irmãos a olharmos para o Cristo das Escrituras, o Cristo da cruz. O Cristo que é nos apresentado na palavra. E esse Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados, derramou o seu próprio sangue, perdoou os nossos pecados. Para isso precisamos crer pela fé nesse Cristo e negar a nós mesmos e pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Para isso tudo, precisamos orar para não cair nos falsos discursos dos falsos cristos. Precisamos orar para que Cristo se revele cada vez mais a nós e também aos perdidos. E se cremos nesse Cristo das Escrituras, devemos orar também para que Deus nos fortaleça e nos preserve no privilégio de segui-lo. Que Deus possa, amados irmãos, trazer luz cada vez mais à sua palavra nos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque, ó Deus, a sua palavra é grandiosa, a sua palavra é gloriosa, a sua palavra é poderosa, Deus. Ó Deus, e isso não advém da eloquência ou da capacidade do pregador, mas isso advém do poder do Espírito Santo, isso advém da majestade gloriosa do Senhor, isso advém da grandeza das Escrituras Sagradas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque temos acesso à sua palavra, e nós pedimos, ó Deus, que nós, ao termos acesso à sua palavra, que o Senhor se revele a nós. Ó Deus, queremos ser ousados como Moisés, mostre-nos a sua glória, Senhor, em nome de Jesus.
E que possamos, ó Deus, ver a sua glória na face de Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras, o Cristo da cruz. E que ao olharmos para esse Cristo da cruz, ó Deus, possamos ter a convicção e a certeza que esse Cristo morreu por cada um de nós, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está à destra do Pai. Nós cremos não no Deus morto, mas num Deus vivo. E esse Deus vivo requer de nós e nos chama a vivermos nele, para louvor da sua glória. Por isso, em nome de Jesus, que possamos olhar para o Cristo das Escrituras, ó Deus. Que o Senhor nos desperte a cada dia a orar, ó Deus. Clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que não sejamos enganados, enredados, ó Deus, por falsos ensinos, por falsos discursos dos falsos cristos. Mas que possamos estar constantemente em oração para que o Senhor se revele cada vez mais a nós e também se revele aos perdidos. Cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos fortalecer, é poderoso para nos firmar, ó Deus, na caminhada de segui-lo, que é um grande privilégio pelo qual o Senhor nos chamou. Que possamos então, ó Deus, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo, perseverando até o fim. Oramos no nome de Jesus, ó Pai. Gratos por tudo que o Senhor tem concedido a nós e a essa igreja. Dai-nos cada dia mais da sua palavra. Dai-nos cada dia mais da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos, oração silenciosa. Estamos encerrados nesta noite.